Eu quero ser breve, tá? Não vou me alongar, peço sua paciência, mas creio que você precisa sair com essa palavra no seu coração. Porque, na verdade, a gente quer falar de coração mesmo. Hoje é um dia oportuno para falar sobre isso. Eu quero rapidamente levar você para Salmos de número 24, versículo 3, 4 e 5. Salmo 24, versículo 3, 4 e 5. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor também, dessa igreja, dessa equipe, que tem cooperado, trabalhado arduamente, e nós estamos avançando, graças a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este e esta também obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Amém? Sabe, queridos, eu ouvia muito falar e até lia em alguns lugares uma frase que dizia e que diz que quando a gente foca em uma coisa, ela se expande. E eu tenho experimentado isso de forma muito prática. Eu tenho focado muito nessa questão do coração, nessa temática da frequência cardíaca. E por onde eu vou, com quem eu converso, o que eu leio, o que eu assisto, tudo se volta para essa temática, a frequência do coração, uma frequência cardíaca. Eu leio muitos versículos que eu já li inúmeras vezes, e eu sempre encontro alguma chave, alguma coisa relacionada a isso. Por isso eu entendo hoje na prática, que naquilo que a gente foca, há uma expansão. Deus te faz realmente entender que Ele está te entregando uma palavra. E que você precisa permanecer nessa palavra até que Ele te remova dali. Fique. Eu me lembro do pastor Ribinha, ele me disse que passou mais de um ano lendo a parábola do filho pródigo. E ele escreveu um livro. Porque Deus pediu que ele lesse e esgotasse todas as revelações que ele podia ter. Então, quando Deus te chama para esse tempo, para essa direção, não saia desse lugar enquanto Deus não mandar. Eu costumo dizer que quando Deus te para numa palavra, Ele te avança no tempo. Então, há uma mensagem que Deus quer entregar para que você entregue para a sua geração. Então, permaneça nesse lugar. Tem gente muito apressada, passando de um tema para o outro, passando de um objetivo para o outro, passando de um projeto para o outro, sem terminar os ciclos, sem fechar as fases. Eu costumo dizer, não pule as fases, passe de fases. Amém? E hoje é muito oportuno para falar sobre frequência cardíaca. Porque hoje é dia dos namorados, amém? E eu quero também aqui, parabenizar todos os casais, todos os namorados dessa igreja. E hoje é dia do pastor. Ambos fazem sentido quando se movem numa frequência que vai além das formalidades. A frequência cardíaca é um ambiente, é um lugar, é um relacionamento que vai além das formalidades. Você nunca alcançará o coração de alguém. Alguém nunca alcançará o teu coração se vocês pararem na dimensão da formalidade. Bom dia, tudo bem? Legal. E aí, o que você almoçou hoje? O que você fez hoje? Meras formalidades. Você já imaginou se Deus falasse contigo assim? Bom dia, te vira aí no resto do dia. Formalidades não geram convivência, geram aparências.
Deus não é um Deus de aparência, Deus é um Deus que se move a nível cardíaco, do coração. Perceba o texto, e nós vamos já explorar esse texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Eu ouço inúmeras vezes, de várias pessoas, a expressão que você também já ouviu: eu tenho Deus no meu coração. Eu acredito que algumas delas, se não a maioria, não entende o que significa ter Deus no seu coração, e muito menos está dentro do coração de Deus. Porque a grande questão não é o quanto Deus você tem de Deus. A grande questão é quanto Deus tem de você. Quanto Ele tem de você, da sua obediência, da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Quanto Deus tem de você? Há uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Entenda que conexões poderosas, relacionamentos fortes, resultados extraordinários, sempre serão gerados em conexões que vão além das formalidades. Portanto, há um alerta para você nessa noite: desautomatize os seus relacionamentos, torne-os orgânicos e espirituais. Torne-os orgânicos e espirituais. Vá além das formalidades. Conheça pessoas. Converse com pessoas. A Bíblia é muito clara: Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que visitava o homem todo final de tarde no jardim. Ele queria conversar com o homem, ele queria se relacionar com o homem. E ele tanto quis como quer, que depois do homem pecar, ele criou inúmeras formas de manter esse relacionamento. Ele criou o tabernáculo, a arca da aliança, o templo. Ele levantou profetas, sacerdotes. Ele trouxe o próprio Filho para essa terra. Ele nunca perdeu a vontade de se comunicar com você. E Deus não se comunica com formalidades. Deus se comunica com intimidade. A frequência cardíaca, ela é um ambiente orgânico, relacional, de abundância, magnetismo, conexões, recursos, sincronias e convergência. Se você alcançar o coração de Deus e permitir que Deus alcance o seu coração, tudo isso vai se manifestar na sua vida. Abundância, magnetismo, conexões, recursos, sincronias e convergências. Mas é preciso dizer que o coração é uma terra desconhecida. Não adianta a retórica de afirmar que você conhece o seu coração, ou conhece o coração da sua esposa, ou conhece o coração dos seus filhos. Você não conhece coisa nenhuma. E eu te provo biblicamente, porque em Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de conhecê-lo? Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, se coração não fosse importante, a Bíblia não citaria aproximadamente 826 vezes a palavra coração, nos seus mais diversos contextos espirituais e naturais. Alguns, deixando as variantes, acreditam que a Bíblia cita a palavra coração 622 vezes no seu sentido literal. Quando perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante, eles não estavam perguntando entre os 10 mandamentos, porque o homem já havia criado muitos mandamentos. Dos 10, o homem criou 613 mandamentos.
E eles perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento dos 613? Tinha mandamento que nem foi Deus que criou. Porque o coração do homem, como diz o livro de Ezequiel, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de fantasia. Ei, Deus não é inimigo dos seus sonhos. Mas Deus não é amigo das suas fantasias. Entenda que Deus não vai dar tudo o que você quer. Deus vai te dar tudo o que você precisa. E Ele sabe o que você precisa. Tem gente fantasiando dizendo que é Deus. Tem gente querendo coisas dizendo que é Deus que vai dar. Coisas que Deus não prometeu. E eu acredito que ou haverá frustração, porque não vai receber, e se receber é pior, porque uma das maiores tragédias é você ter sucesso naquilo que Deus não mandou você ter. Quando você tem sucesso numa coisa que Deus não mandou você viver, você ter, isso é trágico. Porque você vai estar apenas numa dimensão natural, no sucesso dos homens, mas não vivendo o seu propósito. Então, a palavra coração não se trata apenas de um termo biblicamente estético, romântico, literário, filosófico ou até teológico. A palavra coração se trata de uma frequência. Se trata de um ambiente onde você encontra Deus e Deus te encontra. Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá? São dois níveis de relacionamento com Deus. Tem gente que sobe, mas não permanece. O Senhor está dizendo que quem sobe e permanece é quem tem mãos limpas e puro coração. Sabe, Jesus falou em Mateus 5,8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entenda isso. Um coração saudável, ele produz uma visão clara. Um coração entregue a Deus, ele produz uma visão ampla. Mas um coração segundo de Deus, produz uma visão eterna. Os limpos de coração, eles conseguem ver Deus. Aqueles que não estão distraídos com ruídos, com luzes, com vozes, com a cultura, com a popularidade, com o dinheiro, com as coisas. Quem não está preso a tudo isso, tem um coração limpo e consegue ver Deus. E essa é a frequência onde Deus opera. Em 1 Samuel 13,14, ele diz, porém agora não subsistirá o teu reino, Saul, porque eu já tenho buscado para mim um homem segundo o meu coração. Deus está buscando homens segundo o seu coração, no sentido genérico, homens e mulheres. E quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele diz, amarás a Deus de todo o teu coração. Tem gente que divide, departamentaliza o seu coração. Não, esse departamento eu sirvo a Deus, esse aqui eu sirvo a mim mesmo, esse aqui eu sirvo o mundo, esse aqui eu sirvo as minhas paixões. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Se o seu coração está dividido, você não se encontra nessa frequência onde você encontra Deus. Um coração dividido não encontra a frequência cardíaca de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Entenda isso. O texto fala de um convite universal para uma entrada condicional. Quem subirá? Todo mundo está convidado para subir. O convite é universal. Quem entrará? Quem permanecerá? Só quem tem mãos limpas e puro coração. É condicional. Eu vou repetir. O convite é universal. A entrada é condicional. Precisamos entender que
a atitude define o acesso. Qual será a sua atitude? Existem protocolos para você entrar no coração de Deus. Existem protocolos para você fazer parte do reino de Deus. Existem protocolos para você se tornar um filho de Deus. A coisa não é assim, de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Entenda que o Salmo 24 faz parte de uma trilogia, que inclui o Salmo 22, 23 e 24. No Salmo 22, queridos, essa trilogia aponta para Jesus. No Salmo 22, Jesus é colocado como Salvador. E o Salmo começa com uma declaração que o próprio Jesus fez na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 apresenta Jesus como o bom pastor. Lá em João 10, 11, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já o Salmo 24 apresenta Jesus como o Rei, o Criador e Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz em João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é apresentado como Rei, é apresentado como Senhor. Muitos acreditam que o Salmo 24 é de autoria do rei Davi, quando ele estava trazendo a Arca da Aliança de volta para a cidade de Jerusalém. Eu gosto de Davi. Davi me chama muito a atenção, porque é interessante você ler Salmos, porque você vai ver que Davi compôs em diversos contextos. Davi compôs salmos quando estava lá pastoreando ovelhas. Davi compôs salmos quando ele era um guerreiro. Davi compôs salmos quando ele foi perseguido. Davi compôs salmos quando ele era rei. Isso mostra que Davi vivia em uma frequência cardíaca. E a todo momento ele ouvia as batidas do coração de Deus e traduzia ela em forma de cânticos, em forma de poemas, em forma de mensagens. Entenda que a frequência cardíaca não funciona só domingo, das 18h30 até as 20h30. A frequência cardíaca funciona todos os dias, 24 horas. Se você não está ouvindo Deus, o problema não está na voz de Deus, está nos seus ouvidos. Tem gente que não consegue ajustar a frequência de Deus. E aí duvida até de quem está ouvindo. Olha, dizendo que está ouvindo Deus. Deus fala. Ainda diz assim a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Davi era uma prova incontestável de que podemos ouvir Deus em qualquer lugar. Sabe, Davi, quando estava trazendo a Arca da Aliança, ele fez muitas coisas diferentes. Ele quebrou até alguns protocolos ritualísticos. E ele botou a Arca da Aliança numa tendazinha. A Arca da Aliança, no tempo de Moisés, ficava num tabernáculo que tinha 3 espaços diferentes. E onde ficava a Arca da Aliança, somente um sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Davi faz uma tenda, cerca a Arca da Aliança com sacerdotes, faz turno de 24 horas de oração e adoração, e ali, a todo momento, há louvores, a adoração na presença de Deus. Queridos, esse foi um tempo em que a nação de Israel gozou de muita paz, de muita prosperidade. Entenda que quando você entra nessa frequência 24 horas, você está protegido, você será guiado, você será provido, você será abençoado. Porque não tem como se perder diante da presença. Não tem como se confundir diante da presença, queridos. Amém?
A Bíblia diz assim no Salmo 34, 5: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olha para Deus jamais estará confundido. Você vê uma pessoa confusa na vida? Você vê uma pessoa perdida na vida? Está olhando para outro lugar, quando deveria estar olhando para Deus. Deus sempre tem resposta, direção, provisão, paz. Deus tem tudo o que você precisa. Entra nessa frequência. Davi conhecia isso, e ele fez essa tenda. E eu acredito que a tenda de Davi não se movia por formalidades. E isso fez com que, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 16, Deus fizesse até uma promessa: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Ele não disse que iria restaurar o tabernáculo de Moisés. Ele não disse que iria restaurar o templo de Salomão com toda a sua suntuosidade. Ele disse que ia restaurar uma tendazinha que Davi fez. Sabe por quê? Porque Davi foi além das formalidades. Quando Davi estava trazendo a arca, e ele veio dançando, e ele tirou as suas vestes reais, Mical, a sua mulher, ficou na janela, censurando ele. Ela não estava na frequência de Deus. Quando alguém não está na frequência de Deus, ele censura você. Ele te acha exibido demais, extravagante demais. Por que você está vindo assim, Davi? Você está querendo se exibir para o povo? Você está querendo se amostrar para o povo, é? Mical não era da escola de Davi. Mical era da escola de Saul. E Saul foi um rei que governou sem a presença. Um rei que não conhecia a frequência do coração de Deus. Davi foi um homem, desde quando foi escolhido, se moveu pelo coração, porque quando Samuel foi ungir o novo rei, e foi até a casa do pai de Davi, Samuel olhou para o irmão mais velho de Davi, que tinha um porte de guerreiro, que tinha postura de rei, e ele já ia ungir o irmão de Davi, quando Deus disse: não, Samuel, não é esse. Vocês olham a aparência e a estatura, eu vejo o coração. A minha frequência, Samuel, não é cultural, a minha frequência não é natural, a minha frequência é cardíaca, é de coração para coração. Davi é um homem segundo o meu coração. Sabe, isso revela muito. E aquele momento Davi disse para sua esposa que ela ficaria estéril, infértil, porque é assim que fica uma pessoa que não conhece essa dimensão relacional de Deus. Sabe, na perspectiva do Salmo 24, subir não te tornará mais importante, te tornará mais íntimo. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem permanecerá? Isso não é para você se tornar mais importante, é para se tornar mais íntimo, mais próximo. E íntimo não é alguém que está do teu lado, íntimo é alguém que está dentro. Você não pode dizer que uma pessoa é íntima porque anda ao teu lado. Você só pode dizer que uma pessoa é íntima se ela está dentro do teu coração. Os íntimos estão dentro do teu coração. Os formais podem andar ao seu lado, mas os íntimos andam do lado de dentro. Não é todo mundo que é para ser íntimo com você. Não é para todo mundo ouvir teu coração. E nem para você abrir teu coração para todo mundo. Cuidado, porque se você abrir seu coração para a pessoa errada, o efeito é reverso. O texto nos apresenta dois níveis de acesso: subir e permanecer. Subir representa uma visita, um momento. Tem gente que vem, sente a presença num culto, passa 5, 6, 10 sem sentir.
Tem gente que ouve Deus uma vez e passa um tempão sem ouvir. São aqueles que sobem, mas não permanecem. São aqueles que visitam, mas não se tornam hóspedes da presença. Sabe, quando a gente fala de frequência, nós estamos falando de um ambiente onde há uma troca de energia e há movimentos. A física, ela afirma que uma frequência cria um campo quântico. E um campo quântico é um lugar cheio de energia e movimentações. Existem campos quânticos aqui diante de nós, que são invisíveis, mas são reais, cheios de energias, de sinais que os seus celulares captam e transformam em som e transformam em imagens. Por isso que a gente sempre afirma que o que é real nem sempre é material. Existem coisas reais que não são materiais, que você não pode pegar, que você não pode ver, mas que existem. O próprio Deus. Por isso, queridos, quando você entra nessa frequência cardíaca, você está entrando num campo quântico, onde a energia de Deus vai te mover. Não há quem fique a mesma pessoa do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa na presença de Deus. A Bíblia fala que Isaías, quando viu o Senhor, ele se moveu rapidamente. Ele respondeu: Senhor, pode me enviar. Porque uma experiência genuína com Deus no nível cardíaco não vai deixar você parado sendo a mesma pessoa. De maneira nenhuma. Sabe, tem uma canção do pastor Júdice de Oliveira, que ele diz assim: eu pedi ao Pai para conhecer o seu coração. E para minha surpresa, ele disse sim. E aí ele vai na canção dizendo: eu olhei para o coração de Deus e vi as prostitutas. Eu olhei para o coração de Deus e vi os drogados. Eu olhei para o coração de Deus e vi os órfãos. Eu olhei para o coração de Deus e vi as viúvas. Por isso, não me venha dizer que você conhece Deus se você não olha para nenhuma dessas direções. Porque o coração de Deus tem uma batida. E a batida do coração de Deus é vidas, 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 vidas. Se você ama o que Deus ama, então você ama vidas. A frequência cardíaca, ela gera simetrias, ela desfaz os extremos, ela corrige os desequilíbrios. Quando você conhece o coração de Deus e mostra o seu coração para Deus, você vai andar em equilíbrio. Quando você está diante dessa frequência, vão acontecer 3 coisas na sua vida. Quando você está diante de uma frequência cardíaca divina, você vai fazer 3 coisas. Você vai sincronizar, você vai viver uma sincronia, um ajuste com a vontade de Deus. Haverá uma sincronia, um ajuste. Haverá uma sinergia, uma interação. E haverá uma ressonância, um reflexo. Quando você entra nessa frequência do coração de Deus, você ajusta o seu coração ao dele. Quando você entra nessa frequência de Deus, você interage com o coração de Deus. E quando você entra nessa frequência de Deus, você mostra o coração de Deus para as pessoas. Você reflete. É sincronia, sinergia e ressonância. Eu já quero caminhar para o fim. Amós vai nos dizer, isso aqui é profundo,
Eu já estou escrevendo o meu próximo livro e o nome dele é Frequência Cardíaca. E o tema principal, um dos versículos principais é Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Acordo vem do latim acordare, uma variante de concordarem, está em harmonia, concordar. E concordar vem de um termo, concárdio, que significa coração. Concordar com coração. A frequência cardíaca é um nível de concordância. Concordância é mais profundo do que obediência. Porque muitas das vezes você pode obedecer sem concordar, mas é difícil concordar sem obedecer. Sem não obedecer. Você pode obedecer e dizer assim, eu vou fazer, mas não concordo. Mas quando você concorda, com certeza você não vai deixar de obedecer. Porque concordar é a nível de coração. Obedecer é a nível de intelecto, de mente. Concárdio é de coração. Como andarão dois juntos, se não houverem acordo, se os corações não estiverem em concordância? Você sabe disso, você tem esposa, você tem marido, você tem filhos, você tem amigos. A partir do momento que não há mais uma frequência de concordância, já não há mais uma sinceridade, e aqui eu digo que a frequência cardíaca desafia você a se assentar na mesa da sinceridade. Eu vou repetir, a frequência cardíaca desafia você a sentar na mesa da sinceridade. Não existe uma frequência cardíaca fora de uma ambiência de sinceridade. O que não é sincero não é cardíaco. O que não é sincero não é do coração. E eu já expliquei o termo sinceridade aqui. Significa sem cera, sem maquiagem, sem disfarce, sem filtros, sem camuflagens. A frequência cardíaca vai levar você para ambientes onde não há necessidade de usar filtros. Você será você, autêntico, original, pleno, verdadeiro. Em rápidas palavras, podemos definir frequência cardíaca como uma dimensão relacional, onde os corações se movem com sinceridade. Onde os corações se conectam, gerando resultados extraordinários. O produto de conexões quânticas sempre terá um impacto geracional. Não se trata apenas de unir pessoas, se trata de unir propósitos. Essa frequência não apenas junta pessoas, une propósitos. A Bíblia fala em 1 Samuel 18:1 que sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, e Saul queria matar Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Entenda, Saul queria matar Davi porque sabia que ele seria o próximo rei. E quando Saul estava ali perseguindo Davi, Jonatas, filho de Saul, olha para Davi e sente uma frequência cardíaca. E chega para Davi e faz uma aliança com ele. E essa aliança é feita da seguinte forma: eles se aproximam e eles tiram as suas armaduras, baixam as suas armas e fazem uma aliança eterna. Eu não sei se você já leu o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Quem já leu esse livro? Se fosse você, eu li esse livro. É uma fábula muito curta, você é capaz de ler esse livro num dia.
E fala de um cavaleiro que vivia salvando donzelas, que vivia protegendo castelos, mas que havia se esquecido da sua família. E ele usava uma armadura. E ele era tão obcecado por salvar donzelas e proteger castelos, que ele chegava em casa, nem tirava mais a armadura, porque ele sempre imaginava que viria um chamado urgente, e ele teria que estar pronto. E aí, o filho começou a questionar: mamãe, por que a gente não vê o rosto do papai? Por que ele não tira essa armadura? E a esposa então vai questionar o marido: quando é que você vai tirar essa armadura? Eu não posso, eu tenho que estar em vigilância, a qualquer momento eu tenho que salvar uma donzela. E ela então olha para ele e diz: você pode salvar quantas donzelas você quiser, mas você está perdendo a sua família. E aí ele percebe que ele precisa fazer uma mudança. E quando ele tenta tirar a armadura, ele não consegue, porque a armadura agora estava presa ao seu corpo. E a sua esposa então diz para ele: olha, só tem uma maneira de você tirar essa armadura. Você tem que procurar o mago Merlin, e ele vai te ensinar. E aí ele vai para uma jornada, onde em cada fase ele vai tirando uma parte da sua armadura, até que no final ele consegue retirar toda a armadura e volta para sua casa para salvar a sua família. Aquele homem já não operava mais numa frequência cardíaca. Era tudo com base na armadura. E tem gente que está assim dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento, com uma armadura. Está endurecido, enrijecido. Não há mais sensibilidade, não há mais amor. Quando não houver mais amor, é hora de ativar o modo sacrifício. É hora de não desistir. Porque Deus não desistiu de nós. Foi o coração dele que fez ele entregar o seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Essa é a frequência. E sabe por que essa frequência é geracional? Porque morreu Saul, morreu Jonatas, ficou Davi, e quando Davi assumiu o reino, ele perguntou: há alguém da família de Saul, de Jonatas, que eu possa abençoar? E ele encontra um jovem aleijado que era príncipe, chamado Mefibosete, numa terra Lodebar, terra improdutiva, e ele manda chamar aquele jovem. E diz: vem aqui, senta na minha mesa, entra na minha frequência, e agora volta a ser um nobre, um príncipe, receba as suas terras de volta, receba a sua identidade de volta. Porque numa frequência cardíaca, você não é definido pelos seus defeitos, você é definido pelos seus propósitos. Deus não te chama para a mesa dele para te apontar os teus defeitos. Ele te chama para a mesa dele para te guiar para os propósitos. Receba de volta a tua identidade, receba de volta os teus bens, receba de volta a tua missão, Mefibosete. Deus vai colocar pessoas com frequência cardíaca diante de você, e elas não vão falar o que você quer ouvir, vão falar o que você precisa ouvir. E você vai se identificar tanto com essas pessoas que você nunca mais vai esquecer delas. Porque talvez ninguém falou o que aquela pessoa falou para você. E que talvez te causou até raiva. Quantas pessoas, queridos, não voltaram depois de alguns anos para falar comigo e dizer: pastor, me perdoe. Quando você me falou isso há 5 anos, 10 anos atrás, eu fiquei com muita raiva de você. Mas quando eu passei por isso, passei por aquilo, eu me lembrava daquilo que o Senhor tinha me dito. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 5, foram muitas vezes. Principalmente quando eu era líder de jovens, e esses jovens já estão, a grande maioria, casados. Muitos, alguns já estão até aqui. Sabe, a frequência cardíaca é uma geografia de experiências.
E para você entrar nessa frequência cardíaca, você precisa se identificar. Eu tenho uma mensagem que eu preguei aqui na igreja chamada Identifique-se. Identifique-se. Eu quero encerrar dizendo os dois sentidos dessa palavra dentro da sua jornada cristã. Identifique-se. O primeiro sentido é: identifique-se, mostre a sua credencial. Quando você chega no lugar e você é desconhecido e há protocolos, com certeza você vai ouvir essa frase: identifique-se. Sim ou não? Mostre a sua credencial, mostre a sua identidade, mostre o seu documento, a sua permissão, o seu ingresso, a sua passagem. Identifique-se. O que o salmista está dizendo é isso: quem subirá? Quem se identificar com mãos limpas e coração puro. Quando você começar a subir, com certeza, Deus vai dizer: identifique-se. Quando você começar a crescer, o próprio inimigo vai dizer: identifique-se. Quem se apresenta de qualquer forma, merece ser tratado de qualquer jeito. Entenda que sua identidade te confere patente. Isso significa que você receberá autorização para entrar e acessar o que é celestial. A Bíblia fala em Atos, queridos, que um grupo de judeus viajantes que ia de um lugar, ia de lugar em lugar expulsando demônio, resolveram fazer uma experiência usando o nome de Jesus. Aí eles tinham visto Paulo expulsando demônio, os filhos de Cefas, e alguém estava possesso, eles foram lá. Eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que eles pegaram uma coça. O demônio bateu neles. Ei, se você não tem certeza da sua identidade, não vai expulsar demônio. Que demônio bate em gente. E pode ser uma criança, um adolescente. Você olhar assim, a força que aquele adolescente vai ter não é dela. Porque uma vez eu vi um povoado aqui, era uma adolescente magrinha e tinha 3 homens fortes segurando aquela menina e balançando. Porque a força já não é mais dela, é do Espírito que a controla. Então, queridos, eles foram e disseram: em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo conhece quem tem patente. O diabo conhece quem é filho de Deus. O diabo conhece quem é revestido de autoridade. Quando Paulo fazia isso, os demônios saíam correndo. Quando Jesus chegava nos lugares, os demônios saíam correndo. Quando Pedro chegava no lugar, até a sombra dele curava pessoas. Identifique-se. Isso o próprio inimigo vai botar na sua cara e dizer: identifique-se. Porque foi assim que ele fez com Jesus. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Quem conhece a sua identidade não precisa provar nada para ninguém. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, se tu é o Cristo, desce da cruz. Eu não preciso descer, eu preciso morrer aqui. E o segundo entendimento dessa palavra, identifique-se. O primeiro é: mostre sua credencial. O segundo é engajar-se em uma missão. Identifique-se com uma missão. Tem gente que não se identifica com uma missão. Sabe, eu tenho me deparado com gente que não sabe nem o que é uma missão. Tem gente que opera assim na obrigação. Tem gente que faz as coisas até dentro da igreja. Está fazendo por obrigação. Esses dias eu estava falando para as pessoas: por obrigação Deus não aceita. É performance, é formalismo. Se alguém cantar aqui por obrigação, Deus não aceita. Se alguém pregar aqui por obrigação, Deus não aceita. Se você está fazendo alguma coisa, sendo voluntário ou qualquer coisa nessa igreja, por obrigação, não é oferta aceitável a Deus. Faça o seu melhor. Se você vai cantar, ensaie o maior
a melhor forma possível. Se você vai pregar, estude. Se você vai dar uma palavra no seu GC, estude. Se você vai servir alguém, sirva da melhor maneira possível. Afinal de contas, quem você está adorando quando está servindo? Identifique-se com a missão de Jesus, que Ele deixou para mim e para você. Vá trabalhar amanhã fazendo o seu melhor. Faça melhor do que o que você já fez todos os dias. Identifique-se com a sua missão. Sabe, nós não podemos representar Jesus de qualquer jeito. Precisamos ser excelentes. Excelentes. Amém? Seja excelente. Não faça coisa de qualquer jeito. Identifique-se, mostre a sua credencial. Identifique-se, engaje-se numa missão. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Engaje-se numa missão. E lembre-se, por que essa frequência é importante? Porque uma boa parte dos nossos problemas, se não todos, podem ser resolvidos numa dimensão relacional. A maior parte dos seus problemas. E eu aconselho pessoas toda semana. Tem dias que são 2 aconselhamentos e até 3. E se eu fosse fazer uma estatística, que eu ainda vou fazer um dia, as pessoas quando chegam para pedir ajuda, 90%, 95% são problemas relacionais. Às vezes até quando é com dinheiro, tem problema no relacionamento, de alguma maneira. Então assim, para falar a verdade, 100% dos nossos problemas sempre estarão ligados a questões de relacionamento. Se você resolver seus problemas de relacionamento, você vai viver melhor. Sabe como é que você resolve seus problemas de relacionamento? Primeiro, se resolvendo. Sabendo quem você é. Porque você, enquanto estiver culpando os outros, você não vai ser curado. Não há cura para quem se vitimiza. Há cura para quem, de fato, reconhece que precisa mudar de dentro para fora. Bill Hybels diz que 3 coisas precisam acontecer nos nossos relacionamentos. Isso aqui é uma dica para você, de alguém que já apanhou muito nos relacionamentos. Seu relacionamento ou seus relacionamentos precisam de avaliação, precisam de poda e precisam de fortalecimento. Avaliação, avalie seus relacionamentos. Pode seus relacionamentos. E fortaleça os seus relacionamentos. Agora, eu vou te dizer, uma das piores coisas é você querer andar sozinho. Você não vai chegar em lugar nenhum. E se chegar em algum lugar, pode ser um lugar errado. Pode ser imaturo.